a evolução do e-commerce no Brasil, traz novos desafios logísticos para a indústria, ao diversificar os seus canais de venda. Vamos aprender, então, como os canais digitais estão se transformando e como implementar uma estratégia de supply chain eficiente para atender às novas demandas e melhorar o serviço ao cliente. Para falar sobre a nova logística para canais de venda do e-commerce do B2B ao D2C, eu chamo ao palco, então, ela, que iniciou a sua carreira na DHL Supply Chain em 2013, na área de excelência operacional Brasil, posteriormente migrou para a estrutura global da companhia para implementar o mesmo projeto em um escopo mundial. Hoje, ela é diretora de e-commerce da DHL Supply Chain de Latam e responsável pela expansão dos negócios para a região. Ela também participou da NRF em 2024. Ela é formada em administração de empresas e marketing e tem estudos adicionais em estratégia e execução. Por favor, Camila Furlan, diretora de e-commerce Latam da DHL, por gentileza, o palco é todo seu. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês hoje, poder compartilhar sobre a perspectiva de supply chain no cenário de e-commerce e como tudo isso tem transformado a indústria, né? Como a parte de logística tem se tornado cada vez mais relevante para a estratégia dos negócios. É um tema que deixa de ser só uma linha de custo no P&L, como já foi no passado, se converte em algo cada vez mais relevante, justamente porque tem um impacto direto na experiência do cliente e um impacto direto em uma melhor conversão de vendas no canal digital. O que eu queria começar compartilhando com vocês, a gente sempre fala, né, o mundo mudou, tudo mudou com a pandemia. Quando a gente fala o que realmente mudou, é o comportamento do consumidor. Então, o ponto inicial é o quanto que nós, como consumidores do e-commerce, mudamos e estamos transformando esse negócio. Então, hoje em dia, nós somos muito mais empoderados, muito mais exigentes, porque a gente tem à nossa disposição serviços de grandes marketplaces, por exemplo, que a gente ficou mal acostumado. E a gente, basicamente, espera o mesmo serviço de todas as outras indústrias, de todos os outros varejistas. Então, vem o desafio de como a indústria, como o varejo, chega até lá, ou pelo menos prover uma experiência diferenciada que faça sentido que o consumidor chegue no seu canal de vendas também. E isso é muito importante porque, no passado, a concorrência estava pelo menos alguns metros de distância de uma loja para outra. Agora, não. A concorrência está realmente a um clique de distância. E a palavra da vez, que já foi muito sobre rapidez, velocidade, entrega mais rápida, agora é mais a questão de conveniência. Nós, como consumidores, e eu me incluo nessa, né, como consumidora de e-commerce, a gente espera ter o nosso produto, ter o nosso pedido entregue onde eu quiser, quando eu quiser, como eu quiser. Não só a entrega, mas a devolução também. Então, só para vocês me ajudarem com a estatística, quem fez uma compra online nessa semana? De vocês, o quanto que a questão de prazo e de preço de frete influenciou na decisão? E vocês já deixaram de comprar novamente em uma loja porque a experiência com devolução foi ruim? Sim, com certeza. É isso, gente. Quando a gente fala de comportamento de consumidor, comportamento de e-commerce, nada mais é do que o que a gente faz. Nada mais é do que o que a gente, como consumidor, espera, o que a gente quer ter. Então, do ponto de vista da indústria, a gente precisa se preparar para isso. Existem diversos canais, diversas formas que a gente pode se conectar com o consumidor e também com o mercado. Quando a gente fala de uma primeira entrada no canal digital, pode ser o portal do próprio varejista, em que é algo mais simples, né? A responsabilidade está com o varejista de fazer a venda, de fazer a gestão de estoque, de fazer a distribuição. Aí a gente pode ir complementando um pouquinho mais. Tem uma presença também em um marketplace. Aí já um modelo um pouco mais complexo, em que eu, como indústria, tenho a responsabilidade do estoque. E
posso fazer também a gestão logística. Quando a gente começa a falar de chegar no direct to consumer, aí o negócio fica um pouquinho mais complexo. E um pouco mais complexo porque aqui a gente está falando não só de ter a disponibilidade do produto, de ter a minha marca disponível ali no mercado e presente no mercado digital, mas com a minha plataforma, com o meu marketing, com a minha gestão de produto, a minha gestão de categoria. E, por fim, o que eu queria chamar muito a atenção de vocês é para o e-commerce B2B. E eu fico muito feliz que nas últimas palestras aqui a gente também teve bastante gente falando sobre o B2B. Que quando a gente fala de indústria, é claro que o Direct to Consumer ele tem um potencial muito bacana, aproxima do seu mercado consumidor, você consegue conhecer mais o seu mercado, ter acesso a dados que potencialmente não tinham antes, porque ou aquilo passava por um distribuidor, ou aquilo passava por um marketplace. Quando a gente traz essa conexão direto, consegue ter um impacto mais forte na experiência daquele consumidor e consegue conhecer melhor. Quando a gente fala do B2B, é a mesma coisa. Então, como a gente consegue conectar a indústria também com o varejo de pequeno porte, por exemplo? Por que não? Por que não eu conhecer melhor e fazer parte da minha rede de distribuição, personalizar a experiência também para esse varejo? Disso aqui, gente, acho que vocês já ouviram muitas sopas de letrinhas de B2B2B, B2B2C, tudo o que pode acontecer. Mas eu queria trazer esses elementos para exemplificar para vocês que, da mesma forma que a gente fala há muito tempo já de omnichannel, o omnichannel ele não é mais só o físico e o digital. É a presença da sua marca também em diversos canais digitais e como orquestrar tudo isso. Como estar onde o seu consumidor, onde o seu cliente busca. Que hoje em dia nada mais é do que na internet. Então, quando a gente fala também do B2B, o que eu queria compartilhar com vocês é 70% dos compradores de B2B já começam a sua compra online. Então, é ali que os compradores estão. E é ali que a indústria precisa estar, e o varejo também precisa estar. O mercado de B2B no e-commerce, ele já é o dobro do mercado de B2C. Mas ele vem voando abaixo do radar, muitas vezes porque nós, como consumidores, também não temos esse contato direto. Mas já é uma realidade. E grandes exemplos, tem o Amazon Business, que é o portal diretamente para empresas, para poderem fazer as suas compras pelo Marketplace, com condições especiais para empresas. Quando a gente fala de Brasil, a gente tem um case muito bacana, que é o do Compra Agora, que surgiu com a Unilever. Então, tem diversas marcas, diversas indústrias fazendo isso, tanto na indústria de saúde, indústria de autopeças, para fazer essa conexão também com concessionárias. Então, é um mercado que tem sido explorado e vale a pena explorar ainda mais, que a expectativa de crescimento de 23 para 28 já é de 15%, mas com certeza isso tem um potencial gigante ainda quando a gente fala de região e quando a gente fala de Brasil, que é essa potência de mercado, né? O que eu gosto sempre de comparar? Legal, tem o B2B, tem o B2C, mas o que muda? Porque o B2B, ele tem, o e-commerce B2B, ele tem uma característica diferente do meu B2B tradicional, que é de atender as lojas, que é de atender um distribuidor ou um varejista. O e-commerce B2B, ele traz uma característica de pedidos mais fracionados do que o B2B tradicional, mas um volume maior e um ticket médio maior que o e-commerce B2C. E não só a questão de volume, que do ponto de vista logístico é o que influencia e é algo que impacta muito na nossa operação, mas também a questão de personalização. Quando a gente fala do B2C, é mais simples da gente fazer a personalização em escala. Quando a gente fala de B2B, pensando em que a gente tem varejistas, por exemplo, de pequeno e médio porte, que a indústria precisa atender nesse cenário, precisa considerar as diferentes condições de pagamento, prazo de entrega, como que tudo isso vai orquestrar e como tudo isso vai se conectar com a sua cadeia. Então, vale ter em mente que tem as diferenças, precisa de uma estratégia específica para atender esse segmento de e-commerce B2B, mas que dá para fazer. E o que eu gosto sempre de compartilhar também é o que é fator de sucesso. Então, vou lançar o meu e-commerce B2B. O que realmente vai fazer esse B2B sair na frente?
Primeiro de tudo, como conectar isso com a sua estratégia de vendas, com a força de vendas que já existe. Com certeza já existe ou um distribuidor ou os representantes de vendas dentro da própria organização. Então, como que eu distribuo isso? O que a gente tem visto muito é o e-commerce B2B sendo direcionado mais para o long tail de clientes. Então, aqueles clientes que dificilmente a força de vendas tradicional consegue chegar, porque eles estão mais focados nos key accounts e nas grandes contas para a indústria. Então, toda essa construção é super importante e o que a gente vê, já com aquele dado de presença dos compradores B2B na internet, o que a gente vê é essa consumerização do B2B. Então, cada vez mais os compradores B2B, e sejam compradores ou mesmo proprietários do seu negócio que buscam os produtos ou os serviços, eles esperam ter uma experiência similar ao B2C. Então, hoje está tudo na palma da mão. Não adianta mais a gente construir uma plataforma de vendas que não funciona no celular, ou que na hora que você vai mexer ela fica complicada. Então, a gente precisa sempre pensar nessa experiência de uma forma mais humanizada possível. Sim, é negócio com negócio, né? É B2B, mas a gente precisa entender que do outro lado é um ser humano que está lidando e que tem as expectativas de como um consumidor do B2C. E ponto super importante, não vou passar por todos, mas ponto super importante, atendimento, gente. Quando a gente fala de diferença do B2B tradicional, do modelo de venda tradicional, em que você tem uma pessoa e você vai para um e-commerce B2B, você está falando de um site disponível para compra 24/7. Então, o atendimento, o suporte, alguém ali para poder suportar na experiência de compra, precisa também estar 24/7. Seja por tecnologia, seja com chatbots ou mesmo com um serviço de suporte. Mas a gente precisa pensar como parte dessa experiência e na jornada do comprador. E, além disso tudo, eu já comentei que tem essa parte de conexão de múltiplos canais de vendas também no ambiente digital. A gente precisa estar preparado do ponto de vista logístico. Então, quando a gente fala do cenário de como eu integro tudo isso, qual que é o impacto de ter esses distintos canais digitais na minha logística, a gente começa a ver um cenário de inventário também multicanal. E é uma evolução. Não precisa começar, igual como na palestra anterior da WebJump, ele tinha comentado, não precisa começar já com o suprassumo. Começa do começo. Começa com o básico. E aí você vai evoluindo. Mas precisa ter essa visão do todo, precisa ter a visão de onde que eu quero chegar, onde que eu posso chegar com o meu serviço e com a minha logística para ser mais eficiente. Quando a gente vê o ponto de partida, em geral, das indústrias e do próprio varejo, a inserção do e-commerce na sua logística geralmente começa como algo apartado. Então, eu tenho um estoque do B2B tradicional e eu tenho um estoque, um fulfillment para o meu e-commerce. Não quero gerar concorrência de canais, não quero gerar distração, preciso lidar com os canais de forma separada. O que é bom para o começo. Você consegue aprender, consegue pilotar, consegue sentir e testando o que funciona, o que não funciona. Mas quando a gente começa a evoluir isso e quando começa a ser o canal digital algo realmente estratégico para as organizações e que, de novo, não é nada mais que o básico hoje em dia, porque os consumidores estão no digital, a gente precisa evoluir para algo mais eficiente e isso precisa começar a entrar com tecnologia. Então, aqui a gente pode começar a ter diversos centros de distribuição, diversos fulfillments, sem necessariamente uma integração completa, de ponta a ponta, mas a gente precisa evoluir nesse sentido. E o que a gente tem visto, o que o mercado tem puxado, falando de Brasil e falando de outros países globalmente, é que a gente caminhe para um cenário de um network de supply chain. O que significa isso? Eu aproximar o meu produto do ponto de consumo. Muito no começo, a gente fala de um centro de distribuição único, em que eu tenha otimização da minha operação de armazenagem, da minha operação de preparação de pedido e expedição, mas o last mile fica muito caro. Você precisa ter o last mile, hoje em dia, com a cobertura nacional.
É difícil a gente segmentar um e-commerce para apenas uma região específica. Os compradores estão em todo o país e em todo o mundo. Então, quando a gente fala de aproximar os estoques dos pontos de consumo, você fala de descentralizar o seu inventário, mas essa descentralização com a busca de ter o produto certo, no ponto certo, para aquele mercado de consumo. Então, aqui, a tecnologia, gente, é fundamental. A gente pode começar sem? Pode. Mas precisa evoluir e, se realmente é algo estratégico, precisa estar na agenda de tecnologia dos times de IT, das indústrias e do varejo, de fazer essa transição, de fazer essa transformação. O que dificulta muito, ainda nessa nossa jornada, são sistemas legados. A gente tem, é característica do mercado, isso é fato. Mas como que a gente começa a transicionar sobre isso? Como que a gente começa a evoluir ponto a ponto? Não precisa ser da noite para o dia, mas a gente vai evoluindo ponto a ponto para chegar nesse cenário mais integrado, mais robusto, para um atendimento melhor de nível de serviço para o consumidor e para o comprador, mas também um equilíbrio de custo, porque no fim do dia a gente precisa ser rentável, né, como organização. E, para concluir, só compartilhar com vocês que a gente, como DHL, tem visto como algo realmente estratégico, como algo que realmente pode diferenciar os e-commerces e os canais digitais do mercado para crescer, para escalar o seu negócio. Então, a gente tem investido proativamente na nossa rede de fulfillments e já temos mais de 40 fulfillments pelo mundo, presentes aqui no Brasil, América Latina. E eu deixo aqui o meu convite para vocês, para passarem no nosso stand, para a gente poder bater um papo e fico totalmente à disposição. Quem também estiver interessado, quiser mais conteúdo, com muito prazer, compartilho com vocês. E deixo aqui o meu contato. Fiquem à vontade para a gente trocar figurinha e para a gente se conectar. Muito obrigada. Maravilha. Temos um minutinho para perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta?